Olá, bem-vindos ao primeiro sarau online do coletivo Retrato Colorido. Eu tô aqui para falar um pouco sobre o coletivo e sobre sua história como coletivo dentro da universidade. Eu faço parte do coletivo Retrato desde 2019 e o coletivo ele já existe há 2 anos. Ele surge em um contexto de desmobilização dentro da universidade, em que o último coletivo que representava as dissidências sexuais de gênero foi dissolvido e houve-se a necessidade de criação desse espaço político, afetivo, para que as pessoas pudessem estar contemplando. E desde então a gente tem feito grande parte desse processo com a ajuda de vocês que participam do coletivo. Não é à toa que hoje a gente realiza o primeiro sarau online com uma iniciativa própria do coletivo e sem fins lucrativos. Graças a todos os membros e ativos e não ativos que estão participando. João, você me pediu a semana inteira para te dizer como eu me sentia. E finalmente, eu tive paciência para tentar te explicar através desse texto. Na verdade, eu não sinto nada. Não é que eu não sinta nada por você. Eu não sinto nada por ninguém. Eu não consigo sentir. Eu ando por aí, beijando um e outro. E até os trago pra casa, pra passar a noite comigo. E todos eles reagem da mesma forma que você. Sim, talvez eu seja essa pessoa incrível e fofa da qual vocês falam. E isso nos faz querer mais de mim. Mas eu perdi a capacidade de me conectar com as pessoas. No dia seguinte, eu só conseguirei pensar em como eu gostaria de não estar com nenhum de vocês naquele momento. E você pode ser uma pessoa extremamente maravilhosa, que eu não conseguirei estar contigo mais de uma vez. Não é algo racional, por isso eu não espero que ninguém, além de mim, entenda. Eu pedi ao doutor para que ele acabasse com os sentimentos negativos, mas as pílulas que ele me deu, elas acabaram com tudo. Eu me sinto simplesmente anestesiado. Eu ando por aí descalço, tentando sentir o chão sob meus pés. E eu abro a minha pele, tentando sentir a ardência. Mas são ações tão inúteis quanto tentar agarrar o vento. E o pior de tudo é ter consciência de que tudo isso está realmente acontecendo. Saber que as outras pessoas se animam e choram, são felizes e sofrem, e eu não, é muito doloroso. E essa dor de saber acaba se tornando a única sensação que eu consigo alcançar. Então eu sou obrigado a me agarrar a ela, para lembrar a mim mesmo que eu continuo vivo. Se quer saber o que eu sinto, saiba que me sinto triste. Me sinto triste todo o tempo em que estou acordado e consciente. Por isso eu procuro fugir da realidade.
usando métodos que você não recomenda, por achar que irei me tornar um viciado e morrer. Mas eu não quero estar em mim. Eu não quero ser eu. Mas eu finjo estar contente, para que as outras pessoas não se preocupem. Elas já têm muito o que fazer com suas próprias vidas e seus próprios problemas sentimentais. Quando paro para pensar, meu único sentimento é a tristeza. E minha única vontade é a de sumir. Oi, eu sou a Jéssica Fonseca e eu vou ler um poema de minha autoria para o sarau. O título do poema é Suspiro, Limpar a Garganta. Suspiro. Limpar a garganta. A voz está limpa, posso começar a falar. Falar sobre arte, vida, morte e sentimentos. Sinto. De movimentos incertos, assim surgem as expressões. Contrações, confusões, convulsões. O apelo de amar e o desespero para compreender. E a vida se divide em poemas de rimas ricas, poemas de rimas pobres. Pronto, são só poemas, de qualquer maneira. Ela sendo toda ou parcialmente aceita. Sentir. E o que vale é a subjetividade. Não sei se me prendo aqui ou vou para Marte. Só peço que nunca comparem esse poema com arte. Oi pessoal, meu nome é Rawan, eu tenho 19 anos. Eu sou diretor de cultura do Retrato Colorido e sou bissexual. Eu estou aqui para ler um poema, o nome do poema é Anestesia. Eu escrevi esse poema para a segunda edição do livro Nossas Cores, por Outros Afetos e Escritas Possíveis. E o poema é assim. Anestesiei-me contra aquilo que me condena e desapropriei-me de tudo que me retira. Contestei teses, arrebentei algemas e me refiz novo, coisa que jamais faria. Anestesiei-me contra aquilo que pré-ordena o que se deve ser, a quem se deve sentir. Quebrei armários, me entendi resistência e me entreguei à possibilidade do devir. Anestesiei-me das energias que me treinam e me fortifiquei contra quem me acometia. Me desconstruí, me juntei a centenas e de tanto anestesiar-me, me tornei anestesia. Nesse poema aqui eu vou falar mais ou menos de todo o meu processo de desconstrução e de descoberta sobre o que realmente eu sou. Na primeira estrofe vai falar sobre o processo de eu ter saído do armário e de ter afirmado para mim mesmo que eu sou LGBT. Na segunda estrofe vai falar de como que eu descobri o que é ser LGBT, a existência por trás disso, que somente por a gente ser LGBT a gente já é existência, desde quando nascemos, desde frases ditas por pessoas que estão no governo que falam que a gente deveria morrer ou coisas do tipo. Então, somos existência por causa disso. E na segunda estrofe eu vou falar sobre isso. E na última estrofe eu vou falar sobre a descoberta de um espaço onde eu posso me sentir acolhido, onde eu posso trocar conhecimentos, trocar vivências, me desconstruir, aprender e reaprender sobre várias coisas. Então, o significado desse poema é isso. E é isso, eu vou voltar para ler outro poema, que se chama Oblívio,
Mas antes disso a gente vai falar sobre muita coisa ainda. A gente vai falar sobre raça, sobre gênero, sobre religião. Vai ter mais poesia, vai ter mais canção. Então fiquem aí que tem muita coisa preparada ainda. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julian Felipe, sou aluno do curso de História aqui da UFCAT. Eu fui convidado pelo grupo Retrato Colorido a estar participando deste sarau. E desde já eu quero agradecer pela oportunidade e eu vou ler um texto de minha própria autoria que se chama Querido Diário. Ele fala assim: depois de tanto tempo fingindo ser quem eu nunca fui, quero aqui me abrir para você. Como todos falam, a gente tem um tempo certo para tudo na vida. Cada indivíduo é único e cada um tem sua própria individualidade. Cada um tem uma forma de se auto-encontrar e de estar bem consigo mesmo. E hoje é esse dia em que eu estou bem comigo mesmo. Na verdade, eu nunca estive tão bem e com tanta certeza de dizer com todas as letras que eu sou gay. Sim, é isso mesmo, diário, eu sou gay. Engraçado eu estar aqui te contando isso, mas você tem muita sorte. Você é o primeiro depois de mim a saber disso. Nem minha família ainda sabe. Olha só o quanto você é importante, diário. Há algum tempo atrás eu estava meio confuso com tudo isso. Na verdade, eu tenho medo da reação das pessoas, principalmente da minha família. Mas isso é uma coisa normal. Acho que todos que tiveram a coragem de dizer passou por essa situação. Só de imaginar me dá aquele frio na barriga. Mas eu sei que isso vai passar. Mas hoje eu quero que você seja meu porta-voz.
É você quem vai falar por mim, pois é você que está me dando a coragem que eu tanto precisei ter. E nada melhor do que você, uma criação autêntica de mim mesmo. Você e eu somos um só. Você é minha manifestação em palavras vivas, com cores, sentimentos, calor e significado. Então se prepare, que vou colar você onde todos possam vê-lo. E me desculpe por fazer você tomar esse primeiro impacto com essa sociedade tão preconceituosa, que mata, que maltrata, que nos machuca. Eu tive que criar você para ser meu escudo, mas eu estou com você. Lembra que eu e você somos um só? Então vamos lá, Diário. É hoje o grande dia. O dia de ser livre e ser quem realmente somos. Ser livres para conquistar o mundo. Somos parte dele e vamos fazer o que for necessário para sermos reconhecidos, respeitados e tratados com igualdade. Pois somos todos irmãos, somos todos da terra, somos todos humanos. Viva a diversidade, viva o plural, viva toda forma de amar. Não vai colocar nada. Vai saber que eu sou uma porca. Não, senta. A hora que começa em você, não gravo de novo. Então vai, palhaçada. Sou da igreja, fiquei me difamando. Olá, meu nome é Márcio. Eu estou graduando em Ciências Biológicas pela UFCAT. Eu sou um homem negro, gay e cis. E eu sou Maicon, sou aluno do Ciência e Computação da UFCAT também. E sou um homem negro, cis e gay. E nós somos convidados pelo coletivo LGBT Retrato Colorido a falar de um tema muito polêmico e um pouquinho difícil de ser pesquisado e tudo mais. Sim, porque assim, temos muito material, muito material sobre o assunto, que é racismo. Esse é o tema. Agora, racismo no meio LGBT, não, nem tanto assim, mas foi um desafio. Porque o que acontece? Já começando aqui, um problema que a gente encontrou foi que, quando a gente pesquisa sobre racismo no movimento LGBT, a gente encontra mais conteúdo relacionado à letra G, da sigla inteira. Será que não há racismo nas outras letras? Ou ele simplesmente não é catalogado, não é divulgado, né? A gente não sabe. A gente resolveu realmente não enfocar só na letra G. Bem, para começar, nós vamos falar sobre o racismo, né? Onde ele se originou, alguns aspectos do racismo, né? E o Michael vai começar contando a história do racismo. E depois falar um pouco sobre o que é o racismo. Então, gente, o racismo, ele surgiu por volta do século XVI e XVII. Ou seja, a história do racismo está diretamente ligada à escravidão como forma primitiva do colonialismo. Nesse contexto de colonialismo, no caso, descoberta, que os europeus saíam para poder descobrir novas terras, né, e colonizar elas, o conceito de raça acabou surgindo. Porque os europeus precisavam de uma justificativa para o que estavam fazendo com os escravos. Então, ou seja, existiam os europeus e os não europeus. Os não europeus eram considerados inferiores intelectualmente, uma das justificativas, né, pela escravização dos povos não europeus. Os europeus não se tornaram traficantes de escravos Os europeus não se tornaram traficantes de escravos e escravizadores porque eram racistas. Não. Eles se tornaram racistas porque eles começaram a escravizar os povos indígenas e negros. E com isso acabaram criando um conjunto de atitudes que justificavam o que faziam com os outros povos não europeus. Que seria o quê? Como eu já tinha dito, a questão de raça. Primeiramente, eles não são europeus, fazendo com que eles já eram vistos como inferiores. Tinha um pouco de cunho religioso, que a igreja falava que os outros, devido a não ter a mesma religião, a católica, eles não tinham alma, então não passavam de animais falantes.
O racismo consiste em discriminação e preconceito com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. E isso acaba se estendendo também A cultura, né? Isso, a diferenças culturais. Então, agora que o Marco ele nos disse um pouco, né, sobre o surgimento do racismo e o que é o racismo. Aquela breve introduzida. Eu vou falar sobre o racismo no Brasil. O Brasil ele é conhecido por ser uma democracia racial. Isso é uma mentira que nós contamos para o mundo inteiro, e não é bem assim. A miscigenação, ela tem a sua origem no estupro de mulheres negras e indígenas, desde a colonização do país. Ao final da escravidão, surgiu-se os ideais de eugenia. Seria a melhor da raça humana, ou seja, o embranquecimento da raça humana. A partir do momento que acontece o embranquecimento, onde é pautada pela ideia de que o sangue branco se sobrepõe sobre qualquer outro sangue, até mesmo do ponto de vista biológico, por consequência, os descendentes de negros e brancos iam progressivamente ficar mais claros até se tornar brancos. Então, com o nascimento das primeiras metrópoles brasileiras, onde se havia muita concentração de pessoas, onde havia muita pobreza, muita sujeira, morriam 25 pessoas brancas a cada 1000 e 67 pessoas negras a cada 1000. E isso faz com que os ideais da eugenia se consolidassem e se fortalecessem, mostrando que os negros eles eram raças inferiores à raça branca, porque estavam se tendo uma mortalidade maior. Ou seja, estavam se adaptando, não estavam se adaptando àquele meio. E a política do branqueamento, sabe, ela foi uma política do Estado, onde trouxeram para o Brasil contingentes de estrangeiros com o propósito, né, de povoar as regiões centrais do Brasil. E esses trabalhadores, sabe, eles eram minimamente qualificados para esses trabalhos. O colorismo, ou a pigmentocracia, é uma discriminação pela cor da pele. Ou seja, quanto mais pigmentada uma pessoa, mais excluída e discriminada essa pessoa vai ser. E especialmente entre os negros, cria-se uma obsessão em se tornar-se cada vez mais branco, desprendendo-se da sua negritude. Ou seja, eles se negam como corpos negros, eles se negam como negros, criando-se uma infinidade de cores, como pardo, moreno, mulato, e assim vai. E essa é uma postura ingênua e de autodiscriminação. A segregação racial no Brasil, ela é um pouco diferente do que aconteceu em outros países, porém continua sendo uma segregação. O tipo de segregação que a gente pode notar com o quê? Com a maior parte da população que mora na periferia é negra. A maior parte em cárcere é negra. O maior índice de analfabetismo está o quê? Entre a população negra. Entre a população negra. O que mais? No mapa da violência, que a Júnia resolveu com esse pezinho... não sei o que eu tô fazendo com esse pé daqui, mas tudo bem. Água pra bunda. Porque nem sabe onde eu tô. Tá lá embaixo. Eu tô aqui. Então desce mais um pouquinho. Pai Marcos, mereço. A outra fica com o pezão. Para! Aqui, você tá aqui, ó, entre 19 e 25 anos. Isso ela tava lá embaixo na outra folha, né, Caneta? Calma, bunda. Vamos comer. Vamos comer. No mapa da violência de 2014, feito pelo Unesco, a gente pode perceber um índice de que os jovens negros entre 19 e 25 anos, do sexo masculino, são mais propensos a morrerem de formas violentas do que os jovens brancos nessa mesma faixa etária de idade. E é muito engraçado também como essa questão racial é bem etnocêntrica, né? Enquanto colonizadores, os europeus às vezes deparavam com algumas barreiras, essas culturais. Porque o que acontecia? Quando eles chegavam na África para poder comprar os seus escravos, ou simplesmente pegar, né, daquela região, os escravos não falavam a língua deles, não tinham costumes, e os europeus também viam a religião como modo de controlar
né, os africanos. Porque afinal, se eu catequizar, eles podiam colocar na cabeça dos africanos de que realmente Deus fez eles pretos e assim eles seriam menos humanos, menos pessoas, justificaria eles do porquê eles estavam sendo escravizados. No caso, quando eles chegavam nessa barreira cultural, o que eles faziam? Vamos ensinar a nossa cultura a eles. Porque assim eles vão começar a ver a gente, né, europeu, branco, como o centro do mundo, realmente o humano mais puro, mais humano que existe. Hoje em dia, há uma batalha de ressignificação de símbolos, onde negros que resgatam suas raízes afro através de tranças, turbantes, comidas, danças, religião e muitas outras coisas. Mas essa luta de ressignificação, ela passa pelo processo de apropriação cultural, feito pelas indústrias e começa a ser tratado como produto para gerar capital. A partir do momento que as indústrias percebem a possibilidade de ter lucro através de um símbolo que antes representava uma luta e um povo, perde seu valor cultural e se mercantiliza. Essas tranças, normalmente utilizadas por mulheres negras, elas passaram por um processo de apropriação pela indústria, onde começaram-se a comercializar as tranças usando padrões brancos sem dar nenhum valor ao real significado dessas tranças. Ou seja, se pegou um símbolo negro e desapropriou ele todinho daquele significado, do que ele realmente significa para aquela cultura, o empoderamento que aquele símbolo significa para eles. E se mercantiliza isso. Vende aquilo como se fosse um produto, mas um produto branco, onde no branco começa a se tornar mais bonito do que no negro. E isso é uma coisa muito errada que nós fazemos hoje em dia. Não que estamos falando que uma branca não possa usar tranças, não que uma pessoa branca possa usar algo que a relaciona, conecte a cultura negra. Não é isso. Não é isso. Porque afinal, se a pessoa usa sabendo das raízes, com respeito e tudo mais, está tudo bem. Mas naquele momento, no mesmo jeito que a gente pode achar uma mulher branca bonita com suas tranças, a gente tem que olhar para uma mulher negra e também ver, né, a beleza das tranças nela e pensar, nossa, mas ela também está lutando, aquilo é um símbolo. Ou seja, é muito mais bonito na mulher negra do que na mulher branca, porque com ela carrega-se símbolos e significados. E agora, chegando na cereja do bolo, finalmente vamos enfocar o racismo e questões raciais na comunidade LGBT. A comunidade LGBT não está totalmente fora do alcance da ignorância ou do preconceito, como muitas pessoas pensam, né? Pensam que o Vale é um lugar maravilhoso, né? Isso. Que não há isso. Não é isso. A vida de um negro gay constitui-se através da desvalorização e tanto da violência física quanto simbólica, que acaba trazendo ele para a marginalização. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, quase a metade das vítimas de homofobia no Brasil são pessoas pretas e pardas. O estereótipo é que um homem negro tem um pênis bem avantajado, seja viril, ou seja, que a sua objetificação e hipersexualização do seu corpo acaba permeando a comunidade LGBT. Ou seja, sempre que você está conversando com uma pessoa negra, você tem essa, nossa gente, ele deve ter um pênis enorme. O esperado é que quando você olha o negro, você sempre pensa o quê? Que ele vai ter um pênis lá dos 28, 30 centímetros. bem desproporcional. Isso, que ele seja bem viril, ou seja, que goze umas 4, 5 vezes. E queira mais. Sim, sabe, seja insaciável. E que seja sempre sarado e ativo. Fazendo com que o negro que seja afeminado ou que tenha um pênis abaixo dos padrões esperados seja o quê? Uma aberração. Porque ele para de desempenhar o seu papel. Sendo assim, ele não se encaixa no padrão selvagem, viril e violento. E isso deixa com que o gay, negro, afeminado, seja menor, seja desvalorizado. Isso, meio que ele cai ainda mais na hierarquia. Porque ele já estava bem na base por ser negro e por ser gay. Aí ele cai ainda mais por ser feminado ou por ter um pênis não no tamanho esperado.
no artigo Qual a Identidade do Homem Negro, escrito por Osmundo Pinho, ele afirma que o corpo do homem negro é visto fundamentalmente como corpo para o trabalho. E corpo sexuado, fragmentado em marcas corporais de raça, músculo e sexo, em pele genitalizado com o pênis, símbolo pose da sexualidade, que se serve para fetiche ao olhar branco. Isso. E no caso, a gente vai citar um exemplo aqui, que a drag queen mais famosa do mundo, que é a RuPaul, ela, quando indagada por um fã nas suas redes sociais, no Twitter, que ele pergunta se ela não iria se posicionar ao movimento Black Lives Matter. E ela responde a esse fã, né? Fui evitado por brancos por ser negro por ser gay, e pelos gays por ser efeminado. E nisso a gente acaba chegando à conclusão que existe sim racismo. Nas nossas comunidades, nos nossos lares, às vezes inconscientemente, conscientemente, o racismo está estruturado de todas as formas que nós podemos imaginar. E uma coisa também interessante, né, de ser ressaltado é o fetiche que certas pessoas têm em cafusos. O que é um cafuso? Um cafuso é um homem negro ou branco, né, em algumas vezes, que ele possui o corpo sarado e ele é favelado. Assim, o desejo sexual de ter uma relação sexual com pessoas negras, saradas e faveladas. Isso. Objetificando aquele corpo. E é isso, esperamos, né, que tenhamos contribuído para levar maior conhecimento para você. Para que você possa refletir, inclusive, porque muitas atitudes que a gente tem, às vezes a gente faz sem pensar, né? Ninguém nasceu desconstruído. Não podemos culpar ninguém, porque afinal o racismo, a homofobia, tudo é ensinado a outra pessoa, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico. Porém, é por conversas assim, vídeos assim, que a gente vai escutando, por pesquisas também que a gente acaba vendo, revendo nossos conceitos e assim tornando o mundo melhor. E tem um bom sarau e até mais. Obrigado a todos. Obrigado. Essa nesse embucho, olha a puta, ó, rodando. Respeito, sou da igreja. Ai, cansei já. Estou no trabalho. Se for preciso colocar bips, eu não irei. Vai ficar o xingamento sim, porque é tudo verdade. Verdade. Ai, inferno. Fala galerinha do Retrato Colorido, meu nome é Felipe Martins, eu sou negro, eu sou gay, eu sou escritor, eu vivo atualmente na cidade de Franca, São Paulo, e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho, né, compartilhar alguma coisa para esse sarau maravilhoso que está acontecendo. E eu escolhi falar um pouco sobre a personagem de um dos filmes, né, atuais da Disney, Frozen. Eu queria falar um pouco sobre a Elsa, gente. No segundo filme do Frozen, ela canta uma música chamada Show Yourself, que traduzindo significa mostre-se. E por que eu quero trazer um pedacinho dessa música, ela inteira, a história da Elsa inteira? Eu me identifico muito com essa personagem. Ela é uma personagem que se tranca do mundo, da família, porque ela é diferente, né? Ela se exclui do mundo porque ela não consegue entender o que acontece com ela, não consegue entender a significância do que ela realmente é. E isso a afasta do mundo, porque ela tem medo de ser julgada, medo de ser odiada, ela se enxerga como uma aberração. Se identificou? Pois é. Eu era assim, eu não tinha coragem de contar para minha família, para os meus amigos, para absolutamente ninguém. Me tranquei no mundo, numa fortaleza onde eu achava que eu estava protegido, mas na verdade eu estava cada vez mais sozinho. E isso é uma coisa que essa geração que está vindo agora tem de vantagem. Como assim tem de vantagem? Essa globalização. A internet nos permite conhecer pessoas iguais a nós. Eu cresci numa cidade pequena que tinha 5.000 habitantes, tinha 2
né, gays na cidade. E era aqueles gays que todo mundo fazia piada, todo mundo brincava. Eu não conseguia me identificar, né? E hoje eu tenho uma compreensão maior. Eu tenho pessoas, eu conheço pessoas, né? E naquela época eu não tinha ninguém para contar. Não tinha um amigo, não tinha uma prima, não tinha um irmão. A minha família piorou. E eu criei para mim essa ilusão, essa fortaleza, onde eu precisei me trancar para continuar bem. E eu nunca estive bem. Então, essa reflexão que eu faço, eu me comparo muito a Elsa. Obviamente que eu não tenho nenhum poder mágico, mas se eu comparar o dom dela com o fato de eu ser gay, a história é muito parecida, né? E eu sinto muito, porque alguns de vocês que estão vendo isso, talvez ainda não tenham saído do armário, e tudo bem. Tudo bem, gente, aguenta firme que a hora de vocês vai chegar, mas primeiramente saibam, vocês não estão sozinhos, sempre vai ter uma Ana, um Olaf, um Christoph, e para poder te ajudar a entender quem você é, a amar quem você é, a enxergar a importância do que você é e o quanto que isso contribui para o mundo ser um lugar mais diversificado, mais especial, mais mágico. Eu tô super excitado falando desse vídeo, porque eu amo essa personagem, tudo que ela traz de experiência, de história, de construção, enfim. Vou ler um pedacinho da letra, o instrumental tá tocando no fundo, porque eu gosto dessas produções assim, né? E a letra, ela fala assim: eu sempre fui uma fortaleza, tive segredos frios aqui dentro. E você tem segredos também, mas você não tem que se esconder. Mostre-se, eu estou morrendo para te conhecer. Mostre-se, é a sua vez. Você é aquilo que eu procurei por toda a minha vida. Então mostre-se, eu estou aqui para aprender. Né? Eu acho lindo isso, porque, gente, o tanto que nós, da velha guarda, porque eu não sou tão velho assim, mentiroso assim, estamos aprendendo com vocês, né? Essa luta vem de muito antes atrás, né? Mas esse movimento ganhou muita força agora com essa globalização e os jovens estão tomando mais consciência do que são, né? Se amando mais e lutando pelos seus direitos. Continuem assim, é uma luta muito linda, né? Se você ainda não saiu do armário, tá preso aí dentro e ainda luta no seu cantinho, depois você junta com a gente no movimento. E aí eu queria ler mais um finalzinho aqui, né, da música para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, onde ela fala: venha pra mim agora, abra a porta, não me deixe esperando nenhum momento mais, né? E aí tem uma profecia, para quem não viu o filme, veja, e aí tem um finalzinho que é especial de tudo. Ela fala: eu fui encontrada, mostre-se, entre no seu poder, transforme-se em quem você é, nessa coisa nova. Você é aquele, o único que eu estava procurando, né? Por toda a minha vida. Então mostre-se. Então o recado de hoje é esse, gente. Olha, desculpa o vídeo grande. Beijão, né? E até um próximo sarau, um próximo encontro aí, tá? Obrigado. Oi pessoal, meu nome é Rawan, eu sou diretor de cultura do Retrato Colorido, tenho 19 anos, sou bissexual e agora eu vou ler um poema que eu escrevi numa madrugada, onde meus pensamentos estavam a mil, eu estava muito inquieto, eu não estava conseguindo dormir, então eu resolvi passar para o papel tudo o que eu estava sentindo na hora e o nome do poema é Oblivion. E ele é assim: é na madrugada que se diluem meus pensamentos. Uma tumultuada dança, onde ódio, medo e tristeza exibem sua performance da forma mais agressiva. Dualidade ambulante é e não é sobre mim, se transmutando em sentimentos confusos e pandemônios. Estaria eu preparado para externar essas inquietações? Estaria o mundo pronto para conceber algo que dilata, rasga a carne e a transforma em limbo? Você vai fraquejar, você vai cair. Você vai se dissipar e no final será apenas isso, um punhado de não materialidade. Eu escrevi esse poema porque durante a quarentena as pessoas elas são submetidas a processos muito agressivos psicologicamente.
vindo de tudo que está acontecendo atualmente. Então, se a gente não desabafar isso com alguém, a gente vai acabar surtando. Só que o problema é que eu não consigo desabafar com as pessoas. Eu acho que elas têm seus próprios problemas e tudo mais. Então, eu acabo desabafando com o papel. E tudo que eu estava sentindo, eu passei para ele. E é isso, continuem assistindo e fiquem ligados que ainda vai ter muita coisa pela frente. É de fato curioso como palavras podem adquirir um sentido diferente para certo grupo de pessoas. É ainda mais intrigante perceber o poder ao qual lhe é dado. Palavras são vida e morte, são alegria e tristeza. É a forma mais arrebatadora de um amor e o mais agonizante cárcere a escalar. Nossas cores. Nascemos de um mundo cinza e enegrecido para lutar, para brilhar, para mostrar ao mundo que somos mais do que como haviam nos classificado. Nesse mundo preto e branco, a nossa luz, que outrora era pecado, hoje se tornou um ideal, uma esperança. Minhas cores hoje representam luta, liberdade e superação em variantes tons. Elas não se calam, elas não se apagam, mas em meio a tanta escuridão que vez ou outra me cerca, elas brilham ainda mais, fortificadas em outras cores. Elas se lembram de um passado de lutas e de batalhas. Elas desejam e esperam que você, seja onde estiver, com todas as cores que você tenha, não deixe que a escuridão as apague. Brilhe ainda mais, seja ainda mais você. A stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades.
gonna drown a mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Me mataria em massa se te assemelhasses às coisas perecíveis, mas não, foste quase exata. Doçura, mansidão, amor, amiga. Me mataria em março se não fosse a saudade de ti e a incerteza de descanso. Se só eu sobrevivesse quase nula, inerte como silêncio. O verdadeiro silêncio de catedral vazia, sem santo, sem altar, só eu mesma. E se não fosse o verão? E se não fosse o medo da sombra e o medo da campa na escuridão? Medo de que por sobre mim surgissem plantas e enterrassem suas raízes nos meus dedos. Me mataria em março se o medo fosse amor. Se março, junho, Oi pessoal, meu nome é Alberto Jorge, eu tenho 21 anos e eu sou de São Cristóvão, em Sergipe. Eu estudo cinema e audiovisual aqui na Universidade Federal do Estado e meus focos de pesquisa principais são roteiro e saúde mental. Então eu queria propor um pouco uma discussão sobre justamente o tema da saúde mental e da solidão dentro da nossa comunidade, né? Para isso, primeiro, eu enviei pro pessoal do coletivo. Primeiro eu preciso pedir desculpa pela qualidade do áudio. Tá chovendo, esse microfone é horrível, então realmente me desculpa. Eu vou tentar falar devagarzinho, assim, para ver se dá para entender tudo. Primeiro, eu acredito que vocês viram o filme que passou, né? Castelo de Areia. Foi um filme que eu dirigi lá em 2017, eu estava no segundo período do curso de cinema. E foi realmente uma tentativa de expressão. Eu primeiro escrevi o texto, para depois eu criar as imagens, que foram bem documentais. São cenas da universidade, são cenas do bairro daqui, são cenas do apartamento, enfim. São amigos meus que estavam lá participando. Então realmente não tinha uma equipe, nem nada disso. Foi uma coisa muito pessoal. E eu estava tentando expressar justamente o que eu estava sentindo. Na época, eu nem entendia direito o que era que eu estava sentindo, quanto eu entendo hoje, depois de estudar um pouco sobre psicologia, depois de estudar um pouco sobre
a nossa vivência, né, enquanto LGBTQIA+, e principalmente enquanto negro também, e como essa solidão gera uma exaustão emocional e acaba com a nossa saúde mental. Então hoje em dia eu acho que eu tenho mais propriedade para falar sobre aquilo, mas na época foi realmente um botar para fora. Enfim, sobre isso eu acho que, principalmente pelo filme ser tão pessoal, e por hoje em dia a gente falar muito sobre lugar de fala, eu gostaria de começar um pouco falando sobre a minha vida afetiva e sexual, como que eu me relaciono com as pessoas, como que eu fui desenvolvendo tipo de relacionamento com outras pessoas, para, não sei, para saber um pouco de onde que eu tô partindo, né? De onde que eu posso falar, porque a minha visão é particular. Enfim, eu vim de uma cidade no interior, e aqui no Nordeste, é verdade, a gente tem muita cultura do machão, do vaqueiro, sabe? Enfim, tá mudando, acho que, graças a Deus tá mudando agora, mas a gente tem muito essa cultura, e eu vinha de uma cidade do interior e eu morava extremamente longe do centro, então eu morava assim, no quinto dos infernos, do quinto dos infernos, do quinto dos infernos, num lugar extremamente conservador. Não falo mal desse lugar, eu amo esse lugar de onde eu vim, mas que realmente existiam uns valores que eu não me reconhecia lá. E não me reconhecia nos outros meninos de lá, eu não me reconhecia, e eles também não me reconheciam como parecido com eles. Eu sempre fui tratado como o outro. E mesmo quando eu saí de lá para estudar em outros lugares, eu também era tratado como outro, porque eu era tratado como outro. O negro, enfim, o que veio de outro lugar. Então, acho que o tempo todo eu me sentia assim, extremamente deslocado. Parecia que eu nunca pertencia a nenhum lugar. E a questão da vida afetiva, a questão de relacionamento, acho que foi o pior de tudo isso. Porque eu já não encontrava ninguém parecido comigo, e quando finalmente eu entrei em contato com pessoas da comunidade, com pessoas que estavam se assumindo, gays, enfim, lésbicas, essas pessoas, a maioria, os gays principalmente, eles não queriam andar comigo. Porque desde o início da adolescência eu comecei a ganhar muito peso. Porque meus pais se separaram, enfim, teve questão de depressão aí, foi o início de tudo. E eu sempre era muito gordo, eu sempre era, enfim, negro, pobre, enfim, diziam as piores coisas pra mim. E os gays que eu conhecia, que eram pessoas brancas de classe média alta, pessoas magras, não queriam se relacionar comigo, nem afetivamente, nem realmente ser amigo, enfim. Eu não me sentia também em casa, em meio a pessoas da comunidade. E isso já aí foi o início de uma certa solidão muito forte, né? Eu comecei a me isolar de todo mundo, me isolar não, as pessoas que não conviviam comigo, eu acabei ficando isolado. E isso me levou a aceitar qualquer coisa que aparecia. Então, acho que o meu primeiro parceiro sexual foi uma pessoa que se dizia heterossexual, muitos parceiros assim. Eu fiquei durante anos, durante o ensino médio, me relacionando com pessoas assim. E, enfim, não tinha afeto algum, não tinha beijo, não tinha toque, não tinha nada. Era só, sabe? E, obviamente, eu me sentia um lixo, mas eu sentia que era aquilo que eu tinha e que não tinha outra opção. Era a única forma de eu conseguir algum afeto, algum toque. Eu achava que era afeto na época, né? Era a única forma de eu ter alguma interação com outra pessoa. Porque, obviamente, meus pais trabalhavam muito, meu pai não convivia mais com a gente, minha mãe chegava do trabalho 10 horas da noite, ninguém da minha escola era meu amigo, qualquer macho que aparecia, pra mim, estava de bom tamanho. E, obviamente, eu não tinha autoestima alguma. Até hoje tá difícil, mas tô tentando. Então, eu aceitava qualquer coisa. Realmente aceitava qualquer coisa. E que daqui que eu parto, enfim. Depois de um tempo, quando finalmente, acho que só quando eu vim para a universidade, que eu conheci pessoas que me respeitaram, que estavam dispostas a criar relacionamentos saudáveis comigo, eu mesmo assim não consegui. Até hoje eu acho que eu não consigo, porque tudo isso que aconteceu lá atrás, anos de abuso, não sai, não te largam assim.
E você vai naturalizando certas coisas. Eu naturalizei certas coisas. Eu naturalizei eu ser usado, eu ser abusado, enfim, eu naturalizei eu não ser dono do meu próprio corpo, eu naturalizei que, enfim, eu sou um lixo e qualquer miséria de afeto que eu conseguir já é muita coisa e só me colocando pra baixo e colocando os outros superior, então eu fico sendo subjugado o tempo todo, eu mesmo fazendo isso comigo. Então, mesmo com pessoas que estavam dispostas a ter relacionamentos saudáveis comigo, primeiro a gente se sente confortável em posição de poder. Então, quando eu coloco essas pessoas no pedestal, elas não vão querer sair de lá. É natural, ninguém vai querer sair de lá. Todo mundo gosta de estar no pedestal. E elas mesmas, sem perceber, e eu sem perceber também, a gente ia contribuindo para não dar certo. Nunca dava certo. Ou eu ficava extremamente ansioso, ou eu ficava extremamente, enfim, magoado com qualquer coisa, mas escondia, não havia comunicação, enfim. Parece que eu fui criado para ser sozinho no mundo e que não existe companheiro. Enfim, falando sobre mim, do lugar de fala que eu tô, e eu tô até hoje, tá? Nenhum relacionamento meu deu certo até hoje. Enfim, partindo disso, acho que eu posso falar sobre os temas. Primeiro eu queria falar sobre solidão. Eu acho que a mais discutida até hoje é a solidão do negro gay. A gente tem muita coisa aí sobre Moonlight, que ganhou o Oscar de melhor filme, né? O Chiron é uma pessoa extremamente solitária, justamente é um negro gay. E tem outro filme brasileiro, inclusive, que só tem 1 hora, não sei se tá pra encontrar na internet, mas pelo amor de Deus é um filme muito bom, chamado Sócrates. E o Sócrates explora uma relação que é interracial, que eu acho que é extremamente importante. O Moonlight, ele fica dentro da comunidade negra, e ele mostra como o Chiron enfrenta essa solidão lá dentro, obviamente, essas coisas que eu estava tentando falar aqui, que ninguém é parecido com você. E a única pessoa que é parecida com você e que pode ser que você crie uma relação de afeto com ela não vai ter coragem de falar. Você também não vai ter coragem de falar. Porque parece que vocês estão sozinhos no mundo. Não existe ninguém parecido com você, sabe? Não existe você encontrar outras pessoas que estão saindo do armário também. Enfim, odeio essa expressão, mas não existe você encontrar isso. Você está sozinho. E existe uma ideia também, já muito desumana, muito cruel, de que as pessoas negras não têm tempo para afeto, para relacionamento, porque a gente está muito ocupado tentando sobreviver. Né? Se vocês forem pensar aí, o negro tá morrendo. Negro é brutalidade policial, é guerra de tráfico, e enfim, passando fome, África passando fome, e parece que a gente não tem tempo para, sei lá, ter relacionamentos e sofrer por relacionamentos, e na verdade a gente está sofrendo justamente, enfim, por isso, porque a gente não cria laços. Parece que as pessoas não querem criar laços afetivos com a gente. E o Chiron tem isso, né? Primeiro ele não encontra, o Chiron tá isolado lá, não encontra ninguém. E aí ele vai ficando sozinho e vai escondendo aquilo lá no quinto dos infernos da alma dele, pra ninguém saber, e vai levando aquilo até a fase adulta dele, né? E no caso do Sócrates, o Sócrates se relaciona com um cara branco. O Sócrates é um menino negro de periferia, se eu não me engano é do Rio de Janeiro ou é de São Paulo. E, enfim, é um filme feito por negros de periferia. É o Fernando Meirelles, lá do Cidade de Deus, que bancou tudo. Mas, graças a Deus, ele deixou negros dirigirem dessa vez e não inventou de dirigir o filme. Então, é um filme muito bom. Eu considero um filme muito bom. É muito pesado, mas é muito verdadeiro também. E o Sócrates tem isso, né? Ele tá lá se relacionando com o cara só se relaciona com ele quando tá bêbado, o cara tem muita vergonha dele, tem uma hora que o Sócrates não tem pra onde ir, ele tá sozinho na rua, enfim, tá só com a mochila nas costas, a mãe dele morreu, enfim, a mãe dele morreu na primeira cena, então não é spoiler, tá? Mas... E o cara tá lá e o cara finge que não conhece ele porque ele tem vergonha dos amigos dele, e o final da relação entre eles é quando o Sócrates descobre que ele tem um filho, enfim... coisas assim, e o cara nunca leva ele a sério também. É uma coisa muito de uso. Uma coisa muito de... Isso também já é algo muito discutido. Parece que... Você pensa ali quando você tá no Tinder, no Grindr, parece que as pessoas negras não são para ter relacionamentos sérios.
não são para desenvolver alguma coisa. São pessoas dotadas de sexualidade. São pessoas que são atraentes fisicamente, mas parece que não tem mais a oferecer do que isso. Isso já é uma coisa internalizada. Então, não é assim, meu Deus, eu sou muito racista. O mundo acabou. Eu acho que tem uma cultura muito forte de punitivismo agora, de achar o culpado e tal. Sendo que, na real, todos nós somos racistas, todos nós somos, enfim, machistas, todos nós temos... Porque a gente foi criado nesse preconceito, né? A gente foi criado desde pequeno com essas ideias. Então, na real, eu não gosto de apontar dedo. Na real, eu não gosto de considerar, é culpa nossa. Eu prefiro pensar em solução, assim, tá, o que a gente pode fazer a partir de agora? Sabendo disso, o que eu posso fazer a partir de agora, né? Enfim, falei muito do recorte negro, mas eu gostaria agora de ampliar um pouquinho. Eu falei porque essa é a minha realidade, essas são coisas que eu enfrentei durante muito tempo, e até agora, tá? Mas existem certas coisas também, que para isso eu fui estudando e compreendendo melhor, que na verdade se aplicam a todos nós. E uma delas é que a ideia de romance, amor romântico que a gente tem, de que a gente vai conseguir sim formar uma família, que a gente vai encontrar algum amor, que a gente vai ter filho e tal. Quando a gente é criança, a gente cresce com modelos. E o modelo que a gente tem disso são nossos pais. É um modelo heterossexual de romance. Então já daí, a gente não se encaixa, a gente já não vê assim, não é eu. Isso já começa a construir a ideia da solidão, de que você vai ficar sozinho, de que você não vai encontrar alguém, de que não vai dar certo. E pensa em tantos de relacionamento, pensa todas as vezes que você terminou um relacionamento, você é membro da comunidade LGBTQIA+, às vezes que você terminou um relacionamento, pensa como você, se já passou pela sua cabeça esse pensamento de que nunca vai dar certo, de que você nunca vai dar certo com ninguém, de que parece que você é errado, que você tá errado, que você tem que fazer sacrifícios para dar certo, que a culpa é sua, e principalmente essa ideia pessimista de que você nunca vai conseguir isso. A gente mesmo se coloca nessa posição de solidão, a gente mesmo se coloca nessa posição de pessimismo, de que nós não temos o direito de ser amados, de que nós não temos o direito de ter afeto, de que nós não temos o direito de, enfim, ter uma vida saudável e normal, afetivamente e sexualmente, sabe? Sendo que isso é uma mentira, isso é uma completa mentira. A gente tem todo o direito de fazer isso. A gente tem todo o direito de viver isso. Isso é um direito básico do ser humano, né? Enfim. E só da gente ver isso, da gente ver o modelo heterossexual, já bota a gente pra baixo. Pior ainda, acho que a maioria da gente tem nessa realidade, ou pais separados, ou o pai era um lixo com a mãe, ou vice-versa, mas a maioria era o pai que é um lixo com a mãe. A gente já vai tendo outra ideia de que, ok, nem isso dá certo. Nem isso dá certo. E falam que a gente é que não dá certo, né? Falam que tá errado é a gente. Mas enfim. E isso vai destruindo um pouquinho. Mesmo a gente, hoje em dia, a gente tendo essa consciência de que os relacionamentos héteros criam certas dinâmicas muito abusivas e que relacionamentos dentro da nossa comunidade podem até superar essas coisas. Não dá para superar o fato de quando a gente era criança, a gente viveu essas coisas, de que a gente viu tudo isso. Isso tá guardado aqui ainda. Então, de vez em quando, essas coisas vêm. Vem essa falta de esperança, de que a gente não vai formar um relacionamento bom, saudável, enfim, um dia. E, obviamente, isso impacta a saúde mental. E, enfim, isso ainda vai indo para quando a gente é adolescente, né? A gente vai adolescente, a gente não tem tanta liberdade assim. A gente não tem tanta liberdade para chegar nas pessoas como casais héteros têm. A gente não tem tanta facilidade para constituir relacionamentos. E isso só vai colocando cada vez mais para baixo, enfim. A exemplo, tem essas coisas que eu falei, justamente eu falei de mim para dar esses exemplos. Tudo que eu falei foi em relação à minha adolescência, antes de eu fazer 18 anos e tal, e as consequências que isso está tendo agora, depois dos 18 anos. Então, mesmo agora, eu tendo consciência de que sim, porra, eu mereço sim ser amado, eu mereço sim afeto, eu mereço sim ter uma vida sexual normal.
não tem como apagar tudo isso que aconteceu lá atrás. Não tem como. Mesmo me relacionando com pessoas que sejam extremamente respeitosas, eu não vou conseguir ficar de guarda baixa, eu não vou conseguir confiar tão fácil. E ou isso, ou eu vou achar que eu não sou digno de nada. Ou eu não vou achar que eu sou digno de afeto nenhum. Então é aí que acho que entra na saúde mental. Acho que as duas principais coisas discutidas hoje em dia é a depressão e a ansiedade. Como pode atingir a ansiedade? É exatamente nisso, é exatamente de você não ter esperança alguma. De você tá, assim, conhece a pessoa, já tá com medo de que ela vai te abandonar. Já tá com medo, já lembra de todo mundo que te abandonou, já lembra de todo mundo que te usou. Você não confia nas pessoas, mas é muito difícil você confiar, porque você foi muito maltratado a vida toda. Você não pôde confiar, você não teve ninguém pra confiar. Se você ficou sozinho, se você enfrenta a solidão, você só confia em si mesmo, e às vezes nem isso. Às vezes nem em si mesmo você confia. Então é muito difícil. Eu não consigo contar quantas vezes eu já terminei relacionamentos porque tava dando tudo certo. Porque tava, tá dando tudo muito certo. Como assim tá dando tudo muito certo? Isso não é normal. Cadê? Cadê as brigas? Cadê a hora que a gente vai magoar um ou outro? Cadê a hora que eu vou ser usado? E isso fazia com que eu terminasse o relacionamento, porque eu queria terminar logo para que eu não me envolvesse demais com a pessoa e depois o término fosse muito mais doloroso do que seria no início. O que não faz o menor sentido. Faz sentido pra minha cabeça, faz sentido na nossa cabeça ansiosa, porque se a gente foi magoado tanto assim, a gente não confia nas pessoas, não é tão fácil assim confiar. E acho que o relacionamento meu mais duradouro foi 6 meses. Eu só me relacionei com 6 meses no máximo com uma pessoa, que foi justamente com uma pessoa que compreendia isso, que sabia que eu tinha alguma coisa ali, que não era normal as coisas que eu estava fazendo, e que foi me dando liberdade para eu falar, que foi me abrindo um espaço de confiança para que eu falasse sobre isso, para que eu expressasse essas coisas, para que eu falasse por que eu estava me comportando assim. E nós dois juntos, mas principalmente eu, porque isso é uma jornada muito pessoal, só você sabe o que você sente, só você sabe como resolver isso, não dependa de outras pessoas. Eu sei que a gente está falando aqui de confiança e tal, mas as outras pessoas só podem te ajudar. Você que viveu essas coisas, você que sabe exatamente o que você sentiu. Mesmo você falando para alguém as suas memórias, essa pessoa não vai saber o que é ter 5 anos e viver aquilo que você viveu. Quando você tem 5 anos, as coisas têm muito mais peso, sabe? Então você conversando com alguém hoje em dia da sua idade, não é a mesma coisa, sabe? Existe uma certa diferença. Então, só você consegue resolver isso, sabe? Os outros podem te ajudar, os outros podem te dar uma mão, podem te dar uma ajuda. Eles podem criar um espaço confortável para que você consiga focar nessas coisas, para que você consiga resolver essas coisas. Mas só você consegue resolver essas coisas. Só você. E isso partindo ainda da ideia de que a gente encontrou já um ambiente estável, né? Porque muita gente está até agora passando por esses problemas de solidão, de realmente não encontrar ninguém. De realmente não encontrar ninguém que respeite. Enfim, no máximo algumas amizades, e mesmo assim, talvez nem sejam amizades tão profundas assim. Porque muita gente acha na comunidade que hoje em dia está completamente isolado. Está realmente sem nenhuma conexão com outro ser humano. Eu acredito que existem muitas pessoas assim. E as pessoas precisam de ajuda. Você precisa de ajuda. Se você está assim, você precisa de ajuda. Você precisa falar um pouco sobre isso. Enfim, eu acho que a maior ajuda é isso, é você conversar com alguém. Principalmente você conversar com... Hoje em dia a gente se expressa muito por rede social. Tem gente que fica calada, mas hoje em dia eu fico maravilhado, ao mesmo tempo assustado de ver o tanto de gente que está falando sobre como a saúde mental está afetada. E isso é bom, porque se você se identifica com o que uma pessoa está falando, nossa, também passei por isso. Também não sei resolver. Essa pessoa também não sabe resolver. Eu também não sei resolver. Mas vamos falar? Pronto, porque só de você falar, só de você botar para fora, já tira um peso absurdo. Muitas vezes até para você ter consciência de que isso está acontecendo. Muitas vezes você acha que você sabe o que você está sentindo até você falar. Quando você fala, você está formulando as coisas. Você precisa pensar um pouco para falar. Então você começa a refletir um pouco mais sobre isso. Então isso já ajuda também. Ajuda muito. Então acho que é uma coisa que a gente deveria fazer. Pessoas que estão passando por esse processo. Se você não está passando por esse processo, se você não está se sentindo assim, se você... Muito difícil, mas enfim. Mas se você conhece alguém, principalmente se você está se relacionando com alguém assim,
Você tá se relacionando com alguém que você percebe que é cheio de paranoia, cheio de ciúme, que pode ser até se tornar abusivo. Isso é um problema também. Nós também podemos ser problemas para as pessoas que a gente se relaciona, mas eu não gosto de falar isso porque justamente já retrai a pessoa. Que uma das coisas falei da ansiedade, a depressão é você achar que você é um lixo, que ninguém vai gostar de você e que você não deveria se relacionar com ninguém, justamente porque você não vai agregar nada à vida das outras pessoas e aí você se isola. Então eu não gosto de falar isso de que nós podemos fazer mal também às outras pessoas por conta dos nossos traumas, porque a gente já pensa isso sozinho. Mas saiba que não é culpa sua. Saiba que você não tem culpa do que aconteceu com você. Que você era uma criança, você era um adolescente. Hoje em dia você é um adulto. Ok, hoje em dia é isso que eu falei. Não atribua a culpa. Pense no que você pode fazer a partir de agora para resolver isso. Você só tem o agora e o depois. Não tem como voltar mais. Sabe? Então, não se isole porque você está se sentindo culpado. Sim, a gente pode fazer mal a outras pessoas. E o jeito que a gente tem de não fazer mal a outras pessoas, muitas vezes a gente faz mal a outras pessoas se isolando. Porque tem gente que se preocupa com a gente. E a gente não tá falando com elas, a gente não tá... Enfim. E isso preocupa as pessoas. Eu lembro que tinha muito problema também com esse meu namorado, que durou muito tempo, de eu me isolar, de eu não falar o que eu estava sentindo, e ele justamente ficar mais preocupado ainda. Que se eu falasse, seria muito melhor. E eu não queria falar para não preocupar ele, e de não falar, eu preocupava ele. Então tem isso, não só com relacionamento, mas também com sua família. Se você tem família biológica com você e tal, pode rolar muito isso. Então não fala sim. Não é só você, todo mundo causa mal à vida um do outro. E a gente não nasce sabendo de tudo, sabe? Isso é uma coisa normal do ser humano. E, principalmente, você não tem culpa das coisas que você viveu. Você era uma criança, você era um adolescente, você não tem tanta culpa assim. Agora que você tem consciência, que você pode trabalhar as coisas, certo? Então, falando para as pessoas que podem se encontrar num relacionamento com alguém assim, pensa, assim, enfim, pensa que as pessoas, é difícil, isso é muito difícil, principalmente para quem não tem, sei lá, tanta empatia ou paciência, assim, principalmente para quem já tem seus próprios problemas que são muito grandes. Mas pensa que muitas vezes o que alguém está fazendo não é porque ela quer, não é porque é muito difícil, mas é a questão da saúde mental que já é muito discutida, muito difundida, aqui trazida para dentro da nossa comunidade. Então a gente tem fatores de risco a mais para ter problemas de saúde mental. Então eu acho que deve ser muito comum, não tem como fugir, você ou ser assim, ou encontrar alguém que você goste, que você queira criar uma relação estável e que é assim. E você não sabe como lidar com isso. Meus conselhos são esses. Meus conselhos são: abaixa um pouquinho a guarda, deixa a pessoa falar, encoraja ela a falar, porque muitas vezes ela nem quer falar, não força também, não, enfim. Mas cria essa ideia de que ela pode confiar. Pensa que essa pessoa provavelmente nunca pôde confiar em ninguém. Provavelmente ela nunca encontrou afeto verdadeiro. Então, crie, não com palavras, também não são palavras que convencem ninguém que está sentindo coisas, mas com ação. Prove para ela, pelas suas ações, que ela pode confiar em você, se isso é verdade. Prove para ela que ela pode confiar em você. E se ela for confiando, isso também é um processo muito vagaroso, tem que ter paciência. Se ela for confiando, os muros dela vão caindo. E se os muros dela forem caindo, vai ser melhor. Acho que a chave para um relacionamento, todos os relacionamentos, enfim, sei que eu tô falando, meu relacionamento mais duradouro foi 6 meses, mas eu acredito muito que relacionamentos entre nós e entre pessoas que estão com a saúde mental extremamente debilitada, seja a comunicação. É preciso haver muita comunicação. Uma comunicação muito boa. E comunicação não é só falar. Comunicação é tudo. É o jeito como você age, é o jeito como você talvez mentir para a pessoa. Isso acaba completamente. Falando do meu caso particular. E eu acho que muita gente se sente assim, não gosta de mentira, enfim, acaba totalmente com a confiança. Então cada caso é um caso. Mas a comunicação eu acho que é muito importante. Muito, muito importante dentro desses relacionamentos.
E eu gostaria que a gente pensasse um pouco também sobre com quem a gente está se relacionando, né? Isso parando para pensar que a gente está se relacionando, que a gente está superando a solidão de que a gente está só sofrendo dos traumas dela. Parando para pensar de que tem muita gente solitária ainda, muita gente que não recebe afeto, vamos pensar um pouquinho em com que a gente se relaciona, assim, né? O que atrai a gente. Isso também acontece comigo. Eu sou muito mais propenso a me atrair para algum, sei lá, gay branco padrão. E isso é algo que foi construído e que eu tenho que desconstruir aos poucos. Que eu venho tentando desconstruir aos poucos. Enfim. É isso. Espero que tenha valido de alguma coisa que eu falei aqui. E obrigado pela atenção. Tchau. Oi, sou a Jéssica de novo. Agora eu vou ler um poema de autoria de Beatriz Oliveira. O nome do poema, o título do poema é Aqui Jaz Meu Coração. Hoje o mar está de luto e as estrelas lá no céu. Morreu um amor absoluto, que era doce como mel. Apagou-se então o brilho ardente do sol, porque alguém viveu em vão e despedaçaram o girassol. O universo está em luto, porque o amor aqui morreu. Agora o que será do mundo, se já não há mais eu? A terra está de luto, aqui jaz meu coração. Ai da terra, ai do mundo, ele morreu em solidão. Então, mais uma vez, a autora é a Beatriz Oliveira, ela é uma amiga minha, ela escreve poemas fantásticos. O título desse poema é Aqui Jaz Meu Coração. É isso. Paulo, e eu vou ler para vocês um poema que está no meu primeiro livro, Tudo que eu colori no céu da sua boca. O título do poema é Corpo. Casa, abrigo de tudo que sou, guarda-roupas de tudo que passou e também do que restou. Essência, vibração, experiência, resistência. É ele minha porta para o mundo, o que me guia na escuridão. Carne, pele, osso, órgãos, aquilo que tira e às vezes abriga minha solidão. É poesia, tesão, criação, escrita viva, casa de desejos, fruto de prazeres, vontades, impulso, aquilo que possuo e sou, é estrada larga, oceano para navegar, mar onde se afogar e renascer, onde começo e termino, mas sem me findar. Oi pra você que tá aí em casa, que eu sei que tá quietinho, se respeitando a quarentena bonitinho, assistindo essa live maravilhosa do Retrato Colorido. Meu nome é Marcelo e esse é o meu vídeo, né? É óbvio que é meu vídeo porque sou eu que estou falando, sou eu que estou aqui para vocês e vocês para mim. Enfim, o que eu quero falar nesse vídeo, galerinha? É um piloto de um programa que talvez vá surgir ou não sei. Mas aqui eu vou trazer poesia, vou trazer alguns relatos de alguns amigos que falam sobre o que é ser LGBT, né? Como se sentem sendo, e em diversos outros vídeos aleatórios, né? Bora lá? Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Próxima imagem, por favor. Isso aqui é muito grave. Nesse Brasil contraditório somos MCs e quero que todos enrustidos vão
LGBT é nossa bandeira. Ah, Padilha, tudo que faz! Tudo que faz! Eu vou matar ela assim, olha só, liga. Tô matando ela desde sempre, mato ela, transfobia. O bagulho é doido, deixa eu te falar. Travesti na rima dizendo que tamo viva, pode vá. E nem adianta tentar não me desrespeitar que eu atravesso na missão. Cê tá ligado que é vacilação. Travesti com uma quadrada praticando a função. Cê tá ligado, o bagulho é doido mesmo. Então, eu bebo o sangue desde o recreio. Agora, um poema. Hoje em dia, eu já nem me importo mais de sair na rua e ser apontado, julgado e condenado por um homofóbico que, por muitas vezes na infância, talvez não tenha tido a tolerância e sem a menor esperança massacra sem dó a vida da outra pobre e indefesa criança, a fim de aliviar seus medos e a sua insegurança. E nesse momento de transição onde dizer realmente quem você é pode ser um tiro no próprio pé, seja ele ou ela, principalmente se for nascido na favela. Eu me lembro de quantas vezes tive que renegar minha cultura, vender minha paz e mudar a postura. Tive que ter muito jogo de cintura até me libertar ileso e sem sequelas, pois nascido na favela e vendo de outro ângulo sabemos nitidamente onde estamos. Ocultamos nossa verdadeira identidade, nos calamos por muitos anos, correndo individualmente atrás da própria liberdade. Não admito que falem que não somos de Deus, muito menos covardes. Se eu fujo, é do padrões de muitos e construindo um novo mundo, abrindo portas e janelas para que nenhum do movimento LGBT seja feito de cadela por ditadores que impõem o que você deve ser, usar e ter. Na moral, eu me cansei só de ouvir, me calar e nunca responder. Se somos milhares espalhados pelo mundo inteiro, então já não é preciso viver preso no meu próprio cativeiro, no desespero, mentindo pra nós mesmos que as trans que já morreram não foram vítimas de abuso, discriminação e preconceito. Mas parece que ninguém aqui escuta direito. Mas aqui a minha voz ecoa e o apelo é o mesmo. Paz, amor e respeito. Desobedeço qualquer ordem que viole minha dignidade, porque nesse impasse, parça, eu vou causar sim mais alarde. Não admito mais nenhuma crueldade com quem tem a coragem de se assumir perante a sociedade que se mantém sobre ela, querendo no mínimo a porra da igualdade. Meu nome é Marcos Peixoto e tô aqui porque eu fiz uma entrevista com uma galera aí e perguntei pra galerinha LGBTQ como é ser LGBTQ. Então, bora conferir as respostas? Um beijo, tchau, tchau. Acho que a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que ninguém nunca me fez essa pergunta desse modo, sabe? Mas eu acredito que essa LGBT tá na contramão, né? Dos ideais sociais, das expectativas que as pessoas criam pra gente. Lutar constantemente por existir, para ter o mínimo das condições necessárias, exigir o nosso respeito, que a gente possa, né, demonstrar os nossos afetos com tanta calma e tranquilidade quanto as outras pessoas. Lutar constantemente contra os LGBTs que são mortos e entender o nosso privilégio quando a gente tem, enquanto LGBT branco, de classe média, que a nossa vivência é diferente de uma pessoa negra, de uma pessoa que mora em um local com menos recursos econômicos, culturais e outros aspectos, sabe? Não sei, acho que para ser LGBT para mim só me passa resistência, que a gente resiste a cada dia e luta para continuar nesse mundo. Bom, ser LGBT. Eu posso definir assim de 3 perspectivas diferentes. Familiar. Eu, por experiência própria, não tenho tanta liberdade assim. Eu tenho um diálogo, né, aberto com algumas pessoas, total apoio, né, sobre minha sexualidade, mas algumas pessoas não é bem assim, né, pelo contrário. É aquela coisa, né, tudo bem você ser gay, a gente não vai te expulsar de casa,
Inclusive, eu me sinto privilegiado por isso. Mas que você seja gay pra lá. Que você faça suas coisas longe. E aí entra no outro tópico que é a sociedade. E eu, como gay de cidade pequena, não me sinto livre. Não sinto que a gente tenha um ambiente que a gente possa ser quem a gente é. E que nos respeite, que nos acolhe. E que a gente não precise ter medo do julgamento alheio, sabe? Dos olhares maldosos sobre a forma que a gente fala, a forma que a gente se veste. Eu sinto muita falta disso. A inclusão é importante? É. Mas a gente precisa de um ambiente assim, né? Um ambiente pra gente resistir, pra gente se sentir seguro sendo quem a gente é. E, e isso, né? Eu sei que eu sou privilegiado, sou branco, sou homem cis, a minha família, né? Apesar de tudo, me acolhe, eu tenho um lar, uma moradia, então, e mesmo assim é difícil, né? Mesmo assim eu sofro julgamento, mesmo assim é complicado. Imagina para quem não tem tantos privilégios. Aí já entra no outro ponto, que foi na comunidade que eu encontrei essa segurança, que foi onde eu me descobri, que foi onde eu aprendi que tudo bem, eu sei quem eu sou, que eu não tô sozinho. E a comunidade, hoje, apesar de toda essa união, toda essa fraternidade, em específico a comunidade G, tem uma onda hoje muito de individualismo, de egoísmo, sabe? Eu acho que falta muito pensar no próximo, eu acho que falta empatia, principalmente de quem cultua essa obsessão pelo corpo masculino, pela masculinidade, essa cultura do não sou e não curto afeminados, que eu acho vergonhoso, eu acho ridículo quando as pessoas falam isso com orgulho, sabe? Não tem que ter orgulho disso, sabe? É um machismo, uma homofobia escancarada, e isso só enfraquece a nossa luta, só enfraquece a comunidade e afasta aquelas pessoas que são excluídas. E, eu acho que a gente precisa estudar mais a história da comunidade, a gente precisa entender mais a nossa luta, porque teve muita gente que veio antes, teve muita gente que foi torturada, que morreu, e infelizmente a gente tem que bater nessa tecla até hoje, porque para muita gente isso passa despercebido. E foram pessoas trans, foram gays afeminadas, foram drag queens que deram a cara a tapa, e muitos dão até hoje. Então acho que a comunidade é um lugar que a gente tem essa segurança, que a gente pode ser quem a gente é, mas falta muito ainda simpatia. Falta muito estudo e falta muito olhar ali para as minorias dentro da nossa minoria. E eu acho que é isso, mas é um lugar que eu amo e é onde eu me sinto bem e sei quem eu sou. Fazer parte da sigla B é algo muito significativo pra mim. Porque eu sempre soube que eu tava ali mesmo antes de saber o que era bissexualidade e afins. Acho que eu sempre soube. Pra mim isso sempre foi algo normal. E quando eu cresci eu percebi que as pessoas não tratavam aquilo como algo normal. É um pouco interessante você perceber a cobrança que é em cima disso. É uma cobrança insistente de, tipo, eu ter que reafirmar sempre a minha sexualidade. É como se eu tivesse que ficar 50% com homem e 50% com mulher, mas não é bem assim que funciona. Ainda mais pra mim, que sou demissexual e eu tenho que ter algum tipo de laço afetivo pra ter algum tipo de relação. Mas eu acho que é só amor. É só amar. Todos, independente do gênero.
Eu me atraio por pessoas e não por genitálias. E mesmo que isso seja incômodo para alguns, mesmo que seja visto como mentira ou uma sexualidade fingida, inventada, fetichizada, eu sinto orgulho do que eu sou. E se me dessem a chance de escolher ser outra coisa, eu não escolheria. The real violence. The violence that I realized was unforgivable was the violence that we do to ourselves when we're too afraid to be who we really are. Um tchau pra você e um muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até agora. Para quem tá assistindo o Sarau Virtual, eu sou a Gabriela, tenho 19 anos, sou de São Paulo, eu sou bruxa e mulher trans. E o tema da minha apresentação de hoje é a magia para todos. Bom, parece óbvio, né? A gente fala, a magia realmente é para todos. Parece uma questão até besta de se discutir, mas eu digo aqui que não é. Porque a gente sabe que o espaço das pessoas LGBTs nas religiões vem sido por muito tempo restritas, pessoas LGBTs vêm sido por muito tempo abominadas em muitas religiões. Então, gente, nós sabemos que a letra T de LGBT é uma coisa que vem sendo muito debatida dentro das religiões e totalmente abominada, né, pela bancada cristã, mas não generalizando todos os praticantes de fé cristã. A gente sabe que tem até aqueles que levantam a bandeira LGBT, né, e a gente agradece que hoje em dia pessoas LGB, né, lésbicas, gays, bissexuais, encontram mais respeito, são mais bem recebidos nas religiões hoje em dia. Mas nós, pessoas trans, ainda somos muito discriminadas nas religiões. Não só nas religiões cristãs, né? Inclusive no paganismo, Wicca, Umbanda, Candomblé, pessoas trans ainda enfrentam muitas dificuldades em questão com a transfobia. A gente sabe disso e isso é uma coisa que tem que ser mudada. E não existem, galera, deuses transfóbicos, homofóbicos. Não existem orixás transfóbicos, homofóbicos ou com qualquer outro tipo de preconceito. Isso não existe. O preconceito, ele é humano, ele não é divino. O preconceito está nos seres humanos, está nos praticantes da religião. E o que eu peço que mude são exatamente os praticantes. Não peço que refaçam o candomblé ou qualquer outra religião. Eu peço que permaneçam as raízes, permaneça o axé, o orixá permaneça, mas que a transfobia vá embora. Porque nós, pessoas trans, merecemos ser respeitadas de acordo com a nossa identidade de gênero. E é muito constrangedor quando a gente busca uma fé para ser acolhida e nessa fé eles vão te ver como uma genital. Vão justificar, inclusive, isso em nome dos deuses e orixás. Inclusive na Wicca e muitas outras religiões, muitos cultos de sagrado feminino são totalmente restritos a mulheres cis. Eu implico que parem de ver genitais e vejam almas, vejam pessoas. Vejam pessoas que habitam por trás de um corpo. O sagrado não é isso é carne e osso. O sagrado está dentro da gente. Certo? Não restrinja mulheres por uma genital e nem homens. Todos nós temos um sagrado interior e nós queremos ser vistos e respeitados de acordo com a nossa identidade de gênero, certo? É a única coisa que eu peço que mude. Porque
de fato, o preconceito, ele não vem dos deuses, nem dos orixás. O preconceito é humano. E orixá é mudança. Orixá é transformação. Os deuses estão para todos. A magia, a fé está para todos. Então, gente, é isso. E vamos adaptar as coisas, né? Que as religiões possam evoluir e se adaptar à sociedade atual, se adaptar a todas as pessoas, né? Sem restrições. E fica o questionamento: os deuses enxergam nossa alma ou nosso corpo? Eu já sei a minha resposta. Bom, gente, para encerrar o vídeo, que eu acho que foi muito didático, eu vou estar ensinando um banhozinho para vocês. É um banho bem gostoso, de anis estrelado, cravo e canela. É um banho de encantamento, tanto para o amor como para abrir os caminhos. Eu vou estar ensinando um banho, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para ir até lá no meu altarzinho. Vou ensinar o banho para vocês e depois vocês fazem aí na casa de vocês, tá bom? Pessoal, pro banho vocês vão precisar de 7 anis estrelados, tá? Essa estrelinha aí que vocês estão vendo. 7 cravos da Índia, é aquele ali, né? Eu acho que vocês conhecem. Aí, gente, vocês vão precisar também da canela em pó. Mas como eu já fiz aqui essa parte, a canela em pó eu vou colocar depois. É simples, vocês vão colocar 1 litro de água pra ferver. Quando a água tiver fervido, vocês vão colocar aqui num recipiente, né? Pronto. Colocou, tá tudo certo. Eu acrescentei 1 colher de canela, tá bom? Tomem um banho e peçam para que seus caminhos sejam abertos amorosamente e financeiramente. Um beijo para vocês! Oi, sou eu de novo, Jéssica. Eu vou ler mais um texto, dessa vez é um texto da minha autoria, outra vez. O título do texto é Centralização do Amor, Eficácia de Amar a Si Mesmo. Às vezes me pego em pensamentos aturdidos sobre o amor, porque todo ser humano quer ser amado, e trata a ideia do amor uma batalha tão longa por perfeição que há quem diga que ainda estamos vivendo o romantismo do século. E a questão do amor idealizado, coisa de Platão, é lance sério quando queremos o companheiro perfeito e o relacionamento perfeito, o eterno final feliz. Contudo, todos se esquecem de que o romantismo se trata do amor inalcançável, da rebeldia, da coita e do profundo sentimento. Logo, eu sei que os românticos estavam enganados e que a rebeldia é bela e necessária, que o amor não é inalcançável e não é uma idealização repleta de coita, porque a eficácia de amar a si mesmo é o mesmo que encontrar o amor com A maiúsculo de impossibilidade, idealização, perfeição e centralização. Se amem.